boa tarde. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Sou o Luiz Felipe, aluno de licenciatura em Química do Instituto Federal de Brasília. E esse tutorial ele consiste em ensinar quais são as partes de um relatório e como elas funcionam. Agora vamos falar do início. Como vocês podem ver, o relatório ele inicia com um símbolo, que representa a instituição da qual aquele relatório está sendo feita, e o nome da instituição, assim junto como o nível do qual está sendo realizado. No caso aqui temos o exemplo do ensino médio integrado em alimentos e a matéria a qual ele foi solicitado. No caso aqui, como exemplo, temos Química Geral 2, do integrado em alimentos. Agora, retirando o zoom, vocês podem notar que essa é a capa do relatório, onde deve ter algumas informações que são essenciais. Primeiro, a gente tem o nome da aula prática, que vem logo antes do grupo, que aí seria um número, um símbolo. Isso foi decidido normalmente pelo professor durante a aula. Aí o nome da aula vem logo abaixo aqui. No exemplo dado aqui foi padronização de soluções, mas aí cada aula teria um nome. Colocar os nomes dos membros dos grupos em ordem alfabética. E aqui no exemplo segue assim. E aí aqui é importante ressaltar o seguinte. Os nomes devem ser postos em ordem alfabética e com já a formatação da ABNT, eles devem ser colocados no canto esquerdo, com um estilo de formatação específico. O nome do professor ele vem abaixo, como vocês puderam observar aqui, e ele vem dessa forma aqui, tá? Aí aqui embaixo, no rodapé da folha, deve ter inserido Brasília e o ano, no caso o local e o ano. No nosso caso, como se trata do Instituto Federal de Brasília, foi colocado Brasília e o ano é 2023. Então, a primeira página do relatório, ela deveria estar aqui como a primeira, mas houve um erro de formatação aqui. E esses erros de formatação são coisas que a gente não pode deixar acontecer. São coisas que muitas das vezes retiram nota, sim, e dependendo do nível de exigência que o seu professor está pedindo, muitas vezes pode ser a diferença de um 9 para um 10. Então é importante estar atento a esse tipo de coisa. Aqui no início temos a introdução. Aqui eu trouxe algumas frases que ajudam a resumir o que cada parte, cada etapa quer que você traga nela. No caso, por exemplo, da introdução, 3 coisas aqui que são essenciais. Você explicar o que é aquilo que você vai fazer, em sua essência. Normalmente é usado para cá conteúdo de artigos, de livros, de informações externas, em sua grande parte, que é para explicar realmente o que é aquilo que você vai trabalhar. Aí agora, na segunda parte, você vai explicar aquilo que está envolvido, ou seja, aquilo que está ligado a esse processo que vai ser feito, de uma maneira também com base em artigos, com explicações científicas da área, trazendo sempre essas informações que são consideradas essenciais. No último tópico aqui da introdução, eu trouxe trazer uma rápida fala sobre o que virá a seguir. Isso daqui é opcional, mas no modelo que seguimos lá, alguns professores solicitam isso por uma questão de entendimento da atividade realizada no laboratório. É importante que esse passo esteja aqui para entender e compreender se os alunos tiveram a capacidade de entender qual etapa seguia qual etapa. E isso aqui está aqui para isso. É importante vocês lembrarem, como estudantes, que muitas vezes os professores podem pedir relatórios diferentes desse, no caso, que é um modelo do nosso IFB. Mas é importante também saber que muitas das vezes esses relatórios serão explicados. Então é muito, muito importante você prestar atenção no que o seu professor está dizendo. Então, agora vamos falar sobre o objetivo geral. Ele vem como uma forma simples de explicar aquilo que vai ser trabalhado.
Aqui é dito como o objetivo principal do experimento foi encontrar a concentração exata do NaOH através do método de padronização que engloba a titulação. E aí vocês podem ter notado que durante a fala, né, de explicar sobre qual seria esse objetivo, são trazidos algumas palavras específicas da química, como padronização e titulação. É muito importante que todas essas palavras que são do ramo científico, que sejam usadas durante o relatório, elas sejam explicadas na introdução, porque assim você se respalda de a pessoa que vai tentar replicar isso, porque o relatório nada mais é do que uma receita de como fazer, um passo a passo explicando como foi feito e como se alcançou aqueles resultados, e que em teoria, caso seja replicado, alcançará os mesmos resultados. Essas informações científicas, essas palavras usadas, elas tenham sido explicadas previamente. E é muito importante também frisar a diferença entre o objetivo geral, como vocês puderam ver, o objetivo geral foi bem curto, ele foi bem sucinto, enquanto o objetivo específico ele já faz de uma outra maneira. Como vocês podem ver, ó, o objetivo específico ele é titular a solução do bifitalato de potássio com a solução de NaOH até ocorrer a mudança de coloração do indicador fenolftaleína. Posteriormente, calcular a concentração do NaOH a partir dos volumes gastos na titulação. Vocês podem ver que os dois falam basicamente da mesma coisa, só que um traz muito mais informações e muito mais passos a serem realizados. Bem, agora vamos falar dos materiais reagentes. Como vocês podem ver, aqui foi utilizado o modelo de tabela para poder separar os materiais reagentes que foram utilizados nessa prática, né? E aí, como vocês veem, de um lado temos aqui os materiais usados, e aí nesses materiais a gente coloca tudo aquilo que foi utilizado na prática, e aqui os reagentes, no caso, são os produtos químicos utilizados na aula, né, na atividade ali laboratorial. Aqui foi utilizado o modelo de tabela, e essa tabela ela precisa estar indexada em ABNT, segundo a norma para a produção correta. Como isso foi uma coisa que não foi pedida para os meninos de ensino médio integrado em alimentos, isso foi deixado lá de fora aqui. Mas é importante frisar que existe essa norma e que ela precisa ser seguida da indexação da tabela, tá bom? Então, agora vou falar um pouco sobre a metodologia. A metodologia está muito ligada a explicar o passo a passo de como foi feito. Quais foram os procedimentos feitos, quais foram os cálculos realizados, mostrar esses cálculos, trazer ali as informações daquilo que foi realizado durante a prática do laboratório. Então aqui vocês podem ver nesse exemplo que foi deixado aqui, que fala como se iniciou o processo, o que foi colocado, quanto foi colocado de questão de quantidade, quais eram as purezas, os cálculos feitos para descobrir quanto deveria ser colocado. Aí depois aqui embaixo vem sobre a pesagem, né, como foi feita essa pesagem, a localização do número de mols, e tudo isso daqui são processos que foram feitos durante a prática laboratorial e foram expostos aqui na metodologia. É importante notar que a metodologia, como vocês puderam ver, é como foi feito. E por que ela é tão importante para o relatório? Ela é a parte que vai mostrar o como fazer. Ela é a parte que vai permitir que outra pessoa pegue esse relatório, leia ele e consiga, através da metodologia disposta ali, reproduzir esse experimento e chegar no mesmo resultado que você alcançou. Então, ele é muito importante. Agora, aqui na 6, temos os resultados e discussões. E aí aqui diz, trazer os resultados do experimento, se possível, com foto. E aí aqui a gente vê que aqui já começa com apesar, tananã, tananã, em maior quantidade do que o recomendado. E aí, esse recomendado, ele é muito importante que ele seja explicado. E aí, nesse caso aqui, o recomendado foi recomendado pelo professor. Então, é muito importante saber essas coisas que não estão explicadas, estarem explicadas no relatório. Entendeu? E aqui a gente vê que ele explica
que houve uma tentativa anterior que não chegou no resultado que queria. Então, aí coloca o qual possível motivo disso. E aí depois ele traz aqui, né, com uma espécie de adendo extra, a solução, né, que ela havia mudado, que ela realmente tinha chegado no resultado esperado, e traz uma foto aqui para mostrar, né, como foi esse resultado final. E esse resultado que ela alcançou, ele ficou assim. Uma coisa que é muito importante que aqui faltou é a indexação em ABNT da foto. Toda imagem, toda tabela, ela precisa estar indexada em ABNT. Só que, novamente, como o professor, no caso, o professor responsável por essa prática, falou que os alunos dele estavam isentos dessa necessidade, pois era um relatório para prática, então se tira essa necessidade, entende? Então a gente tem que entender o seguinte: relatórios eles são muito importantes, eles têm vários processos, mas isso não significa que não vão existir especificações técnicas de cada lugar e de cada momento também. Então lembrem sempre do contexto em que esse relatório está sendo feito e quais foram as instruções do professor que o solicitou. Então, agora chegamos a a parte 7, né, que seria a conclusão. Ali você vai colocar, eu sei que falar colocar o que é concluído é meio estranho, mas é basicamente aquilo que foi compreendido através do processo do experimento. Aqui, como vocês podem ver no exemplo, foi colocado assim. Após os experimentos realizados no laboratório, concluiu-se que a padronização do NaOH a partir da titulação da solução de hidrogenoftalato de potássio e fenolftaleína para ser indicador ácido-base utilizado no processo de titulação definido por Bacan e do processo de padronização pela Vasconcelos. Através desse processo foi possível encontrar a concentração real de NaOH. Ou seja, de tudo isso, resumindo, o que está dizendo graças aos processos que a gente já definiu anteriormente lá na introdução, e aqui é muito importante você trazer essa contextualização de quem definiu esses processos, que não foi você, foi alguém anterior, né? No caso aqui é usado Bacan e Vasconcelos, para poder definir esses processos, e eles, graças a esses processos, foi capaz de encontrar a concentração real do NaOH. E essa concentração real, ela está exposta nos valores lá em cima. E aí a gente consegue ver isso através de todo o corpo do relatório que ele foi construído para isso. Então é muito importante ter essa noção e essa percepção de como funciona a conclusão para que não fique uma repetição de uma repetição. Se já foi trazido antes, apenas traga esse referencial aqui para poder entender. Não, já foi dito de tal pessoa, entende? E assim fica mais fácil. Agora, na última parte, que é as referências bibliográficas, aqui eu coloquei assim, colocar aqui todas as fontes de pesquisa, sejam livros, sites ou artigos, exemplo. E aí aqui tem as referências bibliográficas em formato ABNT. Aqui é muito importante lembrar do seguinte, tudo que você usa durante a pesquisa não precisa entrar aqui. O que vai entrar aqui é aquilo que você colocou no relatório. Então, se você pesquisou e tudo que você pesquisou está no relatório, então você tem que pôr tudo. E por que eu digo isso? Porque essas informações elas vão servir não só para respaldar você, né, na questão de autenticidade, para mostrar que o que você fez não é uma cópia de nenhum lugar, mas também para a questão de verificação. Caso outra pessoa pegue seu relatório em algum outro momento da história, ou até mesmo no mesmo momento, mas em outro país, por exemplo, da onde essa pessoa aqui, no caso, né, foi capaz de entender e interpretar essa situação dessa forma. Então, é muito importante, com o exemplo aqui, por exemplo, utilizado para a situação do Beckham, saber, né, de qual foi o livro, de qual foi o artigo, até mesmo se foi uma citação de uma citação, da onde foi que ele tirou essa informação. Então, as referências bibliográficas, elas estão muito mais também, não só para essa questão da auditoria, né, que também é muito importante, mas também para a questão de facilitar a reprodução desse relatório. Então, é isso. Concluímos, então, agora o tutorial explicando como funciona o relatório. Gostaria de agradecer a todos por terem visto o vídeo e gostaria de deixar aqui o meu agradecimento ao professor Cláudio, da disciplina de
Prática de Ensino 6, que foi responsável pela ideia da elaboração desse tutorial de relatório durante a matéria dele. E gostaria também de agradecer a professora Fernanda, minha supervisora do programa de iniciação à docência, o PIBID, e aos alunos do ensino médio integrado em alimentos que foram a inspiração para a criação desse tutorial e de entender as dificuldades que alunos do ensino médio podem estar tendo com a elaboração de relatórios que, para nós, né, do superior, é quase uma necessidade básica. Muito obrigado a todos